Você tá procurando o que assistir nesse final de semana no streaming, você veio no lugar certo. Porque hoje eu vou preparar aquela listinha, já tinha um tempinho que eu não fazia dessas listas por aqui, hein? Com 10 filmes que chegaram nos últimos dias nas principais plataformas de streaming e você vai querer ver. E assim, tem todas as plataformas de streaming aqui. Todas mesmo. Ah, eu só assino a Netflix. Vai ter dica da Netflix. Ah, eu só assino o Prime Video. Vai ter dica do Prime Video. Ah, mas eu gosto da HBO Max. Vai ter dica da HBO Max. Vocês entenderam? E antes de começar, não esquece de deixar o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E principalmente de se inscrever aqui do Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 8 mil inscritos. Tá demorando, mas eu conto com a ajuda de vocês nessa. Então vamos pro vídeo. E eu vou abrir essa lista com um filme que chegou na Netflix esses dias. Eu compartilhei lá nas minhas redes sociais. Se você não me segue lá no Twitter, Thiago Barato87, tô sempre falando sobre filmes lá. E quando eu divulguei esse filme, a galera, meu Deus, agora eu vou poder assistir de novo. Ele tava sumido do streaming. Se você nasceu ali no final dos anos 80, nos anos 90, foi adolescente nos anos 2000, você com certeza foi traumatizado por esse filme. Você com certeza foi impactado por esse filme. Você vai entender o que eu tô falando quando assistir Espíritos, a Morte Está ao Seu Lado, que tá disponível aí na Netflix com um nome em inglês, né, o Shudder, mas se você botar Espíritos, você vai achar na busca também. E esse filme ele é muito, mas muito sinistro. Ele conta a história de um fotógrafo que começa a ver algumas coisas estranhas acontecerem. As fotos que ele está fazendo estão ali sendo, digamos assim, danificadas, manchadas. Ele começa a enxergar vultos, ele começa a enxergar uma presença. E aí, gente, se prepare para reviravolta e se prepare para uma história que é aterrorizante, mas que tem elementos muito sólidos por trás do terror. Eu acho que tem um ótimo desenvolvimento aqui de personagem, de conflitos e de todo um elemento sombrio que, digamos assim, está por trás dessa manifestação na vida desse homem. E é aquele tipo de filme que quanto menos você souber, melhor. Se você não viu, veja. Se você não viu, reveja. Eu quero muito rever porque já tem uns 20 anos que eu não assisto esse filme e eu lembro que até hoje, quando eu sinto uma dorzinha nas costas, não sei por que eu lembro desse filme. Não sei por quê. O segundo filme da lista talvez seja o grande lançamento dessa semana no streaming. Eu tô falando de Luta de Classes, novo filme do Spike Lee, estrelado pelo Denzel Washington, e que tem a ousadia de ser uma refilmagem do mestre Akira Kurosawa, do clássico Céu e Inferno, um dos meus filmes favoritos do diretor japonês. E aqui eu acho maravilhoso como o Spike Lee consegue adaptar essa história sobre a desigualdade social no nosso mundo a partir da perspectiva de um homem com privilégio, um homem poderoso que vê o seu filho raptado e se vê num dilema quando uma reviravolta acontece nesse caso e ele se vê obrigado a arriscar esse privilégio, a arriscar o poder que ele construiu para fazer o bem, para fazer justiça. Mas será que ele vai fazer? É um filme que ele é tenso, ele é envolvente, ele é absolutamente elegante nessa refilmagem, nessa adaptação dessa história dos anos 60 pro nosso tempo, dentro do ambiente ali da indústria da música norte-americana. O Denzel Washington, pra variar, tá maravilhoso. O filme, ele é tenso porque ele reflete uma realidade que é a nossa realidade. Faz isso sempre de maneira provocante, sempre tentando evitar julgar esse homem negro que conseguiu e conquistou o privilégio com muito trabalho, mas a partir dele, a partir da hipocrisia dele, a partir da crise de consciência dele, mostrar problema nesse mundo capitalista em que a gente vive, a desigualdade e o efeito dela no destino de pessoas que têm um privilégio e principalmente daquelas que não têm. Eu acho um pequeno, grande filme, na verdade nem tão pequeno assim, e muito grande. Luta de Classes, chegou na Apple TV Plus. Se você não viu, é uma pedida indispensável. O terceiro filme da lista é um dos meus filmes de terror favoritos da vida, em especial ali dos anos 2000, desse século que a gente está vivendo. Extermínio finalmente reapareceu numa grande plataforma de streaming. É um grande filme de zumbi, embora os zumbis aqui sejam diferentes, na verdade sejam pessoas contaminadas por um vírus da raiva, que se tornam anabolizadas, aceleradas, ferozes, e um pequeno contato com elas já pode ser o bastante para gerar uma contaminação. E eu acho que esse filme do Danny Boyle, que se tornou muito influente no seu tempo ali na década, ali no começo dos anos 2000, ele
se alimenta muito dessa visceralidade para construir uma história angustiante, com algo a dizer sobre o mundo. Um mundo extremamente violento, extremamente brutalizado. E a partir da perspectiva de um homem que acorda do coma do nada e descobre que Londres foi varrida, não tem uma alma viva na rua. Enfim, o que aconteceu? E aí ele começa a mergulhar nessa história. Eu acho um filme tenso pra caramba, muito angustiante, visceral, com ótimos momentos, com cenas de terror, assim, impactantes de verdade e que conta uma belíssima história. Não à toa o filme ganhou uma aguardada continuação. Inclusive o Extermínio 3, em breve ele vai chegar na HBO Max. Em breve. Não chegou ainda, mas vai chegar. Por enquanto, fique com o Extermínio, que pra mim é um filme maravilhoso. E seguindo na HBO Max, a quarta dica é Fale Comigo. Um grande filme de terror. Assim, eu acho esse filme absolutamente bem sucedido em tudo que se propõe. Tanto que os diretores, os irmãos Philippou, conseguiram no seu filme seguinte, o recente Faça Ela Voltar, impactar mais uma vez o público, e com um filme que é melhor, com um filme que é muito mais complexo. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ele, mas eu acho que Fale Comigo é um primeiro ótimo passo para esses diretores. É um filme que conta a história de uma jovem que está lidando com o processo do luto, com o processo da perda, e com outras questões muito pessoais, e ela está tentando encontrar formas de canalizar a própria frustração, irritação, raiva, tristeza, enfim. E ela vai participar de uma dinâmica, digamos assim, com uma mão embalsamada que, segundo os amigos dela, daria a possibilidade dela conversar com os mortos ou com espíritos, enfim. E, obviamente, as coisas não saem como deveriam sair, né? Poxa, é sempre assim, né? Mas nesse caso, eu acho que é muito legal como o filme parte desse ponto de vista aparentemente estúpido, né? Aparentemente bem dentro de uma lógica adolescente, para mergulhar numa trama que vai pouco a pouco invadindo a intimidade da protagonista e vai revelando questões que conversam muito com os nossos medos, com os nossos traumas, com as nossas aflições, e tudo isso sem deixar de pensar o terror em sequências assim, enervantes. Fale Comigo, tá na HBO Max, mais uma bela dica. E chegamos nele no nosso queridinho Prime Video, e pra falar desse filme que alugou um triplex, um mini triplex na minha cabeça. Eu sei, gente, Love Me não é um filme fácil. Muita gente vai dar o play, vai se irritar, vai vir falar, pô, por que você me indicou esse filme? Ah, eu não gosto desse tipo de filme. Mas é aquilo, eu não tô aqui só pra falar sobre filmes assim, extremamente, digamos, acessíveis, ou que entregam aquilo que a gente sempre vai querer assistir. Eu gosto desses filmes que meio um pouquinho fora da caixinha, sabe? Esse filme, ele é desses, ele conta a história, e olha essa história, de uma boia, que é uma inteligência artificial, que talvez seja a última sobrevivente do planeta Terra, que foi absolutamente destruído pela era glacial. A gente não sabe o que aconteceu na Terra, mas a gente sabe que essa boia tá ali, ela desperta, e ela se conecta com um satélite que tá ali, rodando em torno da Terra, tentando encontrar sobreviventes. E ela finge ser uma humana. E a partir dessa relação, o filme ele vai falando sobre questões muito complexas relacionadas ao nosso estilo de vida, principalmente falando muito sobre relacionamentos urbanos na era das redes sociais e o quão artificial isso tudo pode ser. Tem a Kristen Stewart, o Steven Yeun. É um filme criativo, é um filme também pretensioso, como eu disse, vai irritar muita gente, mas eu acho que é uma experiência. E é uma experiência que, no final das contas, me deixou muito pensativo sobre alguns temas. Por isso eu acho que vale estar nessa lista. A sexta dica dessa lista também tá no Prime Video e é um filme angustiante, acho que muito angustiante. Tô falando de Distúrbio, filme dirigido pelo Steven Soderbergh, e que, inacreditavelmente, por mais absurdo que possa parecer, parte de um argumento real. Não é uma história real. O argumento que o diretor propõe aqui para construir esse suspense, ele é real, ele pode acontecer. Esse filme conta a história de uma mulher que ela tá passando por alguns conflitos íntimos e tal, e num dia ela procura ajuda numa clínica, e ao chegar lá, ela simplesmente é internada, contra a vontade dela. Que era pra ser uma internação de um dia, vira de 2, depois vira de 4, depois vira de 6, vira de 10, vira uma semana, vira um mês. E ela começa, eu quero escapar daqui, eu quero sair daqui. Só que ela perde o controle
sobre a própria vida. E pra piorar, ela começa a suspeitar que a pessoa que causou tudo isso nela, que traumatizou ela, que machucou ela, estava ali dentro, tentando mais uma vez tirar proveito dessa situação e se aproximar dela. E aí, gente, é tensão, é um thriller psicológico daqueles assim, bem enervantes, porque ele é misterioso, ele tem reviravoltas, ele tem uma história tensa, mas quando você para pra perceber que isso poderia acontecer de fato com alguém, tudo fica ainda mais angustiante. Não perca Distúrbio, é um filme que vira e mexe, chega no streaming, some do streaming. E muita gente não deu a devida atenção pra ele, recomendo. A 8ª dica dessa lista tá disponível de graça no Sesc Digital. É só você, Sesc Digital, dar o play, assistir. Eu acho um filme maravilhoso, um dos meus filmes brasileiros favoritos dos últimos anos. É A Filha do Palhaço, filme que me emocionou muito ao falar sobre um tema que eu acho que é um tema que a gente precisa sempre estar debatendo, que é a questão da ausência. Aqui, sob a perspectiva da relação entre pai e filha, mas a ausência e a falta de responsabilidade afetiva no mundo em que a gente vive. Esse filme conta a história de uma adolescente que foge de casa para encontrar o pai, que era um comediante, que ganhava a vida fazendo apresentações em bares, enfim. E ele fica totalmente surpreso com a chegada dela. Não estava preparado para isso. Mas ele resolve, obviamente, acolher ela. E aí começa uma relação que ela é bem inquietante, porque enquanto a filha tenta entender por que o pai abandonou ela, esse pai tenta, ou assim, começa a sentir, assim, começa a perceber que perdeu muito tempo na relação com a filha. Ele começa a sentir a admiração pela filha que ele não conhecia. E aí é um filme que ele vai se construindo a partir desse reencontro, dessa reaproximação entre estranhos. E é um filme estiloso, é um filme visualmente muito agradável de se ver, com atuações comoventes. Belíssimo filme, A Filha do Palhaço. Se você não viu, corre pra assistir, porque é oportunidade de ouro mesmo. O 9º filme da lista é o Destruidor Manas. Gente, esse filme... Como pode um filme ser tão sensível, ao mesmo tempo tão pesado? Porque ele conta uma história real, uma história que acontece no Brasil, uma história que muita gente negligencia, invisibiliza, e ele segue os passos de uma adolescente, uma pré-adolescente, né? Entrando na adolescência, ela vivia numa situação difícil, mas ela era feliz com a família dela, ao lado da irmã. Ela tinha saudade da irmã mais velha, que deixou a Ilha de Marajó, mas ela estava ali bem com o pai, com a mãe, enfim. Até que coisas muito perversas começam a acontecer e vão apresentando uma outra realidade, uma realidade que ela não conhecia, e uma realidade que só a aproxima dessa irmã que acabou fugindo desse cenário absolutamente cruel. É um filme da Mariana Brennan que tá rodando o mundo todo, enfim, foi muito premiado, e é um filme que ele mexe com as nossas emoções, contando uma bela história e dando voz num grito silencioso a muitas jovens e mulheres que estão presas nesse círculo vicioso que precisa ser combatido. E eu acho que Manas é um desses filmes corajosos ao apontar o dedo para um problema que acontece no Brasil e que muita gente dá de ombros, enfim. É um filme impactante. Recomendo muito. Alerta de gatilhos, mas é um filme delicado. É um filme que não em momento algum ele deixa a violência explícita em tela. Ele encontra formas muito inteligentes, diga-se de passagem, muito sufocantes também, de mostrar a dor, de mostrar, sabe, a perversidade, mas sem de fato perpetuar na tela a violência contra a adolescente e contra as muitas jovens mulheres que, enfim, estão representadas aqui nesse filme. Veja, tá no Telecine, é indispensável, um dos meus filmes favoritos do ano até aqui. E sim, eu vou fechar essa lista indicando um filme da Marvel. É isso mesmo, porque Thunderbolts, os Novos Vingadores, é uma bela de uma surpresa. Pra mim, pelo menos, foi uma bela surpresa. Porque eu confesso que eu tô meio cansado dos filmes de super-herói, exceção do Superman novo. Já tinha um tempinho que eu não vi um filme que eu falava, caramba, vi uma coisa interessante aqui. Eu acho que o último tinha sido o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Tem um Sam Raimi, enfim, tem uma assinatura ali muito mais marcante. E eu acho que esse filme,
Ele não chega, talvez, no nível do Doutor Estranho, mas ele é um filme que tem alguns conceitos bem interessantes. Eu gosto como ele cria, ele usa um subgrupo do universo, assim, MCU, um grupo ali meio que no ostracismo, para falar sobre questões humanas, íntimas, sobre um mundo que gera transtornos, que quebra esses personagens e que traz consequências pro nosso estilo de vida, independente se você é uma pessoa comum ou um super-herói. E eu acho que todos esses heróis totalmente quebrados se unem. E eu gosto como o filme ele consegue ser divertido, ele consegue criar uma aventura e uma trama que funcione enquanto entretenimento dentro da limitante engrenagem do universo cinematográfico da Marvel, mas ele consegue também tomar algumas liberdades. Tem um vilão que tem ali no clímax uma reviravolta ali em torno dele que eu acho bem sinistra, até sombria. Tem uma coisa ali mais profunda, assim, um nível de profundidade que eu não via no MCU há tempos. É uma ideia que eu vejo aqui que pode se tornar uma perspectiva de futuro. Thunderbolts, os Novos Vingadores, tem isso. Tem ali, ó, olha, se beber mais dessa fonte, talvez o MCU volte a pelo menos conseguir manter um nível de entretenimento, de qualidade, coisa que nos últimos anos nem isso eles estão conseguindo entregar. Mas Thunderbolts, os Novos Vingadores, é desses filmes. E eu quero saber a opinião de vocês. Já viu? Gostou? Diz aí nos comentários o que você achou dele. Então é isso, galera. 10 filmes escolhidos aí a dedo pra vocês. Tem filme pra todos os gostos, vocês perceberam. E a minha intenção é sempre essa. E se você curtiu a lista, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo e de seguir o Barata no Cinema, de se inscrever aqui no nosso canal, porque isso me ajuda demais. Tchau, gente.